Olá, pessoal, tudo bem? Tiago da Capitalismo falando. Hoje eu estou mais uma vez aqui com a Patrícia, até fazia um tempo que a gente não fazia vídeo, tudo bem, Paty? Oi, tudo bem? Tudo tranquilo. A Patrícia, eu trabalhei muito tempo lá com eles trabalham tem um escritório que trabalha com a XP, né? Você sabe que a gente tem cliente aí de todos os bancos, todas as corretoras, acho que todo dia está abrindo uma corretora nova, um banco novo. Mas como eu trabalhei muito tempo lá com o pessoal, nós temos muitos clientes que também são atendidos lá pelo pessoal da XP. Eu acho que hoje, junto com o BTG, são as plataformas mais completas aí em termos de fundo imobiliário, ações, mesas de operação, renda fixa também. Né? Eu até hoje tenho lá os meus investimentos com a XP. Tá? E a gente vai fazer pelo menos uma vez por semana. Trazer alguns modelos, não é recomendação de nada, né? Mas para quem quer ver como é que funciona uma montagem de carteira de investimentos na prática, tá? Hoje a gente vai ver uma carteira conservadora, moderada, só com fundos de investimento. Mas como a gente vai fazer isso aqui todas as semanas, eu já peço para vocês deixarem aqui nos comentários, né? Ou nos chamem pelo WhatsApp, mandem por e-mail, sugestões. Ah, Thiago, eu quero ver como é que vai ser uma carteira, metade de renda fixa, metade com ações, metade de fundo imobiliário, metade com ações. Porque é muito importante que o investidor entenda, né? Às vezes não é tão importante que o investidor entenda do investimento em si, mais uma questão de risco e retorno, mas sim de como a carteira dele vai estar diversificada, né? Principalmente em relação à questão da renda variável. Então, por exemplo, a Capitalizo tem algumas carteiras que já estão prontas, né? O cliente vai lá, 10% aqui em fundo imobiliário, 10% em fundo multimercado, mas quando o investidor entende qual é o perfil de investimento dele, as coisas fluem melhor. Óbvio que tem Claro. investidor que vai demorar um pouco mais para entender o perfil, tem investidor que vai demorar menos. Mas é fundamental que o investidor entenda o perfil dele. Eu acho que isso aqui é meio que básico, vamos dizer assim, até porque cada carteira vai variar de pessoa para pessoa, né? Até porque as Exatamente. pessoas são diferentes e os objetivos também, né? Exatamente. Deixa eu Essa só. carteira que a gente vai mostrar, o Thiago vai colocar ela ali, foi um estudo que um cliente tinha feito, então ela é uma carteira real, para uma carteira que não poderia ter uma volatilidade muito grande e precisaria ter resgate relativamente rápido, tá? Essa carteira, ela está dividida só em fundos, que nem o Thiago falou, a gente não foi utilizado nenhum tipo de título, nem de crédito e nem bancário direto, exatamente por causa da necessidade de liquidez na carteira e com o objetivo de ganhar mais do que esse cliente tinha de retorno antes com o investimento que ele tinha no banco. Então, se vocês olharem ali, essa Quer carteira falar está rapidinho a dividida. respeito de cada um desses produtos? Aqui eu acho que fica Falo, melhor. falo. Aí, se vocês olharem ali, então, a carteira está dividida entre 5 fundos. O AF Invest Geral, que é o primeiro, e o DLM, que é o terceiro, são dois fundos com liquidez D1, então fundos com liquidez bem mais rápida, no valor que este cliente específico precisava de liquidez, para essa quantidade de dinheiro. Então, mais uma vez, isso é um estudo para outra pessoa, que a gente sempre tem que fazer individualizado, mas é para vocês terem uma ideia que ainda assim, mesmo com uma parte relevante da carteira, né, quase 40% da carteira com liquidez D1, a gente ainda conseguia ter um histórico de retorno muito superior ao que ele tinha dentro do título que ele tinha no banco, Hoje, tá? pessoal, para vocês terem uma ideia, até é bacana comentar isso, tem muito. Hoje já melhorou, óbvio, fora dos. Os grandes bancos ainda pagam taxas um pouco menores, né? Para CDBs, com liquidez diária e tudo mais. Mas na maioria das corretoras, e tem alguns bancos, é a partir de 100, 101% do CDI, esses CDBs, por exemplo, com resgate diário, né? Isso. Então, esses fundos aqui já pagam mais, né? Se a gente pegar esse DLM Red aqui, que é uma gestora que a gente conhece, tá pagando pagou em 36 meses 111 do CDI, com resgate diário, né? Isso aí. Exatamente. Então, e outra coisa que o pessoal às vezes fica na dúvida, mesmo com taxas, porque essas rentabilidades já são livres de taxa, e mesmo com come cotas, né? Vocês conseguem ter uma rentabilidade maior. Né? Exatamente, tá? Aí depois a gente tem ali, antes que tinha ficado para trás,
o CA Indosuez. O CA Indosuez Debêntures Incentivadas, ele é um fundo de debêntures incentivadas que não é redeado, tá? Se vocês olharem o último fundo que aparece ali, que é o Sparta Debêntures Incentivadas, ele também é um fundo de debêntures incentivadas, mas é um fundo redeado. Então, o CA Indosuez, ele é um fundo que tá puxando o retorno da carteira para cima, tá? Ele é um fundo que não tem hedge. O que significa isso? Ele é um fundo que o objetivo dele é entregar para o investidor IPCA+, tá? É como se eu tivesse investindo numa NTN, por exemplo, aonde eu vou conseguir, onde eu vou enxergar dentro do fundo a marcação. Então, os juros a favor ou contra da carteira vai influenciar dentro do fundo, tá? Ele é um tipo de fundo que não é interessante a gente ter em um movimento muito claro de alta de juros, tá? Isso vai fazer com que o fundo possa ter até mesmo cota negativa. Ele é um fundo que tem uma volatilidade na casa de 3 a 4%, então ele não é um fundo linear, isso é super importante a gente lembrar, mas um fundo que, num cenário que faça sentido, que a gente hoje não tem nenhuma expectativa de uma alta muito grande nos juros, ele faz sentido para buscar um retorno realmente melhor, né? E o Sparta, ele é um fundo que o objetivo dele é entregar CDI+. Então ele vai buscar aí um retorno de 105 do CDI aproximadamente, lembrando que esses dois fundos são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Então, o Sparta, por exemplo, que é 105 o objetivo dele, de verdade seria um retorno de 123 bruto, se a gente fosse comparar com algum outro título que tivesse imposto. E aí, finalizando a carteira, a gente tem o Gama, que é o que vai ficar ali no meio do caminho, ele é um fundo D mais 16, para a gente conseguir ter uma escadinha de tanto de liquidez quanto de retorno. Que apesar do retorno do AF Invest, do DLM, serem mais altos num prazo maior, a tendência é que fundos com um resgate mais curtinho deem um retorno um pouco menor. Então a gente tem ali o Gama para poder fazer um contraponto dentro da carteira. E essa carteira toda pode ser resgatada em 30 dias. Todo o dinheiro fica líquido em 30 dias. Então, a F Invest, o DLM D mais 1, o Gama D mais 16, o Sparta e o CA Indosuez D mais 30. Então, em 30 dias a gente liquida a carteira toda. Porque como a gente fala sempre, né, o investidor, para abrir mão da liquidez, porque a graça do mercado financeiro justamente é a liquidez, né? A gente pega a bolsa, tu liquida quando quiser, uma participação numa empresa, né? Tem que ter uma contrapartida muito interessante para a gente abrir mão da liquidez, né? E tem que ser só com um percentual da carteira. Como eu falo sempre, não dá para esquecer que a gente está no Brasil, as coisas mudam muito rápido, e às vezes as pessoas, para buscarem uma taxa um pouquinho maior, acabam abrindo mão da liquidez num percentual muito grande da carteira, e depois, quando vai precisar resgatar, não vai conseguir resgatar. Não consegue, né? Exatamente. Então, uma debênture, por exemplo, claro, tem debêntures que tem um fluxo de pagamento muito bom, pago semestralmente, juro, amortização, mas às vezes para montar uma carteira de debêntures, tu precisa ter uma quantidade muito grande de títulos, né? Você ter 10 títulos. E aí tudo aquilo que parece interessante, né? Que é aquele fluxo de capital caindo na conta, vira uma coisa chata, porque toda hora daí fica caindo dinheiro na conta e tu vai ter que ir lá reinvestir. Reinvestir, às vezes, se é 3, 4, 5 debêntures, vai pagar R$200 que não vai ter o que fazer com o dinheiro. Né? Tá, então, nem sei. Isso sempre tem que tomar cuidado e colocar isso dentro do estudo. Se tu claro, aqui a gente está sendo o advogado do diabo, né? Trazendo a parte boa para os fundos, porque hoje a gente está falando de fundos. De fundos, né? Exatamente. E até se descer ali um pouquinho... deixa eu até mostrar aqui, ó. Porque o pessoal às vezes fica um pouco preocupado, né? Pô, mas como é que tá pagando mais do que a aplicação que eu tenho lá no banco? Eu nunca ouvi falar. Por exemplo, esse fundo aqui da Sparta, o Sparta Debêntures Incentivados, a Capitalismo foi a primeira empresa de recomendações que recomendou esse fundo, né? Ele troca o indexador do IPCA pelo CDI, ele tira aquela volatilidade maior, né? Para quem tem título público IPCA+, sabe o que eu estou dizendo. E é um fundo que está rendendo 133% do CDI. Óbvio, o objetivo dele é menor do que esse, mas olha quais são as empresas, olha a segurança da carteira. Tem debêntures da Vale, da CCR, da Comgás, várias outras empresas. Se a gente der uma olhadinha aqui, o fundo tem 107 emissores. 107. Imagina como é que eu ia montar uma carteira com 107 títulos diferentes. Absolutamente inviável. A maior posição tem 6,2% do total da carteira e tem mais quase 12% em caixa. E como ele é um fundo com resgate em D30, é bem tranquilo caso o gestor tenha que se desfazer de uma posição, se desfazer. Tá? E olha aqui a qualidade da carteira. Ó.
55,8% da carteira é rating A, 34,8% AAA, desculpa, 7,8% A e só 1,7% da carteira é rating BBB. Né? Às vezes o investidor vai lá, por causa de um pouquinho a mais, coloca num banco que a gente nunca ouviu falar, que tem um risco de crédito enorme para ganhar um pouco mais e às vezes para ficar 3, 4 anos preso num título. Então tem que Exatamente. tomar muito cuidado com isso, né? Mesmo tendo fundo garantidor, porque o pessoal fica muito nessa, pô, mas não tem fundo garantidor. Não tem problema, não faz mal. Tem uma diversificação grande, né? Tem um risco de crédito bacana também, né? Melhor do que nesses bancos, às vezes, Exatamente. muito pequenos. Exatamente. Tá? Então, se tu descer ali depois um pouquinho na carteira, vocês vão ver a distribuição da alocação, e aí ali depois, pode Aqui é a descer, distribuição por estratégia, né? por estratégia, isso, e aí depois a gente vai ter aí nessa parte o gráfico que mostra a evolução da rentabilidade. Então, como vocês podem ver, a gente não tem nenhum pico de alta nem pico de baixa dentro da carteira, tá? Então, isso daí que é uma volatilidade mais baixa, uma carteira que tem uma vol média aí de 1%. A mais longa bate em 1,4%, e a volatilidade de agora está mais ou menos 0,7, 0,8. Então, uma média aí de mais ou menos 1%. Então, uma volatilidade bem controlada. Então, assim, se a gente fosse fazer um resumo, uma alternativa de carteira que eu tenho para buscar um retorno na casa de 115 a 120, ali o retorno que vocês vão estar enxergando é maior, mas a gente já comentou, né? Por exemplo, o Sparta está com retorno hoje maior do que é o objetivo, o CA Indosuez também, então a gente elimina um pouco um movimento muito positivista de curto prazo neles. Então, uma carteira para buscar de 115 a 120 de CDI, com uma liquidez de até 30 dias na carteira. Se a gente fosse comparar com um CDB, por exemplo, para um CDB entregar isso para o investidor, eu estou falando de um CDB aí de 4 anos, pelo menos. Né? Para Então, quem tá, teria diferença. para quem tá preocupado com liquidez e não quer ficar Exatamente. muito tempo posicionado, né? E Exatamente. uma E coisa que para um investidor. Oi, desculpa. Não, e uma coisa que é bacana comentar também, que é que mesmo o investidor mais conservador, ele não precisa deixar todo o capital dele de caixa, vamos dizer assim, numa alocação com resgate imediato, né? Porque às vezes ele está rasgando dinheiro. Calcula lá sim uma reserva de emergência que pode precisar de um dia para o outro, mas o resto dá para colocar uma parte em D15 e outra parte em D30. Mesmo que vocês forem comprar um carro, forem comprar um apartamento com aqueles valores ali, que é para isso que servem essas posições mais conservadoras de caixa, quando a gente já tem uma coisa pré-definida para consumir, por exemplo, não precisa deixar tudo no D1. Coloca uma parte no D15, coloca uma parte no D30, né, já vai conseguir buscar uma rentabilidade maior do que às vezes deixar tudo no D1 aí e deixar de ganhar dinheiro, né? Exatamente. E só o que eu ia comentar ali para a gente finalizar, para o investidor que tem um perfil mais conservador mesmo, puxando para o conservador, é só eliminar, por exemplo, um fundo que nem o CA Indosuez, que é o fundo, né, dentro dessa carteira que é o mais moderado mesmo, que tem uma vol maior, e aí a gente vai ter uma carteira aí com uma volatilidade baixíssima, na casa de 0,5, 0,6, um retorno um pouquinho mais baixo, mas deixando eventualmente o investidor que é mais conservador e não se sente confortável com nenhuma volatilidade, bem mais tranquilo. E ainda assim ter um retorno bem mais interessante da carteira. Isso aí. Tá certo, pessoal? Isso aí que a gente queria passar para vocês, né? Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui, eu vou deixar aqui nos comentários para vocês baixarem e aguardo os comentários de vocês aí para na semana que vem a gente falar a respeito de carteiras, né, diferentes dessa aí. Todas as semanas a gente mostra um tipo de carteira diferente. Tá certo, pessoal? Exatamente. Um abraço. Até mais.